Você traz um ponto que é a questão financeira do Rio de Janeiro, e o Theo Cury lembrava aqui, enquanto você trazia essa análise, que o Eduardo Paes falou sobre esse assunto numa entrevista à CNN, colocando essa questão financeira como o principal desafio nesse mandato no comando da capital fluminense. Também nessa entrevista, Theo, Eduardo Paes ele foi questionado sobre a possibilidade de disputar o governo do Rio de Janeiro, um assunto que a Rafa Cascardo trazia para a gente, que está no radar de todo mundo, ficou no radar durante as eleições municipais lá no Rio de Janeiro. Eduardo Paes nega. Ele nega. Bom dia para Basília, ótimo dia e ótimo ano para ela. Ele nega e isso vem sendo alimentado porque é o quarto mandato dele como prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Isso traz, obviamente, um poder político, um capital político muito grande e pode ser um próximo passo em uma ambição política disputar um outro tipo de cargo dentro do estado, o cargo de governador. Ele disse à CNN que não deve entrar na disputa e deve permanecer na gestão municipal. Ele disse o seguinte: estou sempre reafirmando que fico na prefeitura e o meu quarto mandato vai ser o melhor de todos. Tudo isso para dizer que, nesse momento, ele nega disputar as eleições de 2026 para governador do estado do Rio de Janeiro. Um apelo que vem sendo feito por aliados, uma possibilidade que vem sendo discutida por aliados. Ele tem uma proximidade muito grande com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, não só nesse mandato, mas também em gestões passadas dele na prefeitura do Rio de Janeiro. Então, isso também é um fator levado em consideração. Ele diz que tem um diálogo e tem que ter esse diálogo não só com o governo federal, do qual ele é próximo, mas também com o governo do estado do Rio de Janeiro, com o governador Cláudio Castro. Eles têm, vira e mexe, algumas rusgas, mas eles têm de trabalhar juntos. A gente está falando do governador do estado e do prefeito da principal cidade do estado do Rio de Janeiro, a capital do Rio de Janeiro. Então, esse é um assunto muito importante. Outro ponto, e aí nessa entrevista à CNN, ele destaca os principais pontos da gestão dele na avaliação dele. Então, ele elenca segurança, políticas públicas, gestão de alto desempenho, contenção de gastos, esse ponto que a Basília menciona, desburocratização e a reorganização administrativa. Ele deixou muito claro que os desafios financeiros em uma cidade como o Rio de Janeiro nunca vão parar. E é verdade, é uma questão muito grande. A Basília mencionava, não só para o Rio de Janeiro, para milhares de cidades no Brasil, principalmente as capitais, em um momento em que não só o governo federal trava essa batalha pessoal interna com relação à reorganização das despesas, com relação a uma contenção de gastos, mas as capitais e os estados brasileiros também passam por esse desafio em um ano em que, de olho, como a gente disse no começo do jornal, na inflação, nos indicadores econômicos, na taxa de desemprego, no efeito que a taxa básica de juros tem em toda a economia e, na inflação, e o impacto que a inflação tem diretamente no bolso das pessoas. E a Basília menciona os problemas da cidade que afetam diretamente a vida das pessoas, e os prefeitos sabem muito bem disso e vão ser muito cobrados a partir de hoje.